E você precisa saber do seguinte, Deusa, existem 8 coisas que a mulher feminina e atraente não faz num primeiro encontro. E eu quero que você tome muito cuidado para não acabar fazendo essas coisas e cometendo esses erros aí e não ser percebida por esse homem como uma mulher que vale a pena se relacionar. Primeira coisa, ficar muito tímida. E aí eu sei que tem algumas pessoas que são mais introvertidas, por exemplo, que são mais tranquilas, que são mais quietinhas. Esse é o meu jeito, inclusive, tá bom? Eu sou super introvertida, só que a questão de introversão versus timidez é diferente, tá? A timidez é um medo do julgamento. É aquela coisa de eu quero falar, eu quero estar, eu quero sair, mas eu tenho medo do que vão pensar, eu tenho medo do que esse homem pode achar. E aí, por conta disso, eu não falo, eu não opino, eu fico na minha, eu fico até meio endurecida, assim, meio acuada, né, na cadeira quando a gente tá junto. A introversão é aquela questão de, se eu quiser, eu posso falar, eu posso puxar assunto, eu sei conversar, mas eu não vou puxar qualquer assunto, eu não vou falar sobre qualquer coisa, porque eu não quero. Não tô afim, não me faz bem. Entende o ponto? É a pessoa que escolhe muitas vezes não fazer, não falar, não socializar demais, porque tem um perfil mais low profile mesmo. E aí é claro que quando a gente tá falando de um primeiro encontro, um introvertido, por exemplo, ele tem que se esforçar um pouco mais, porque você não conhece a pessoa, não tem conexão, se você não puxar umas perguntas ali, uns assuntos não vai acontecer, né? Claro que depois de algumas primeiras perguntas, alguns assuntos, às vezes a conversa desenrola e fica mais fácil. Mas a gente tem que ter um primeiro esforço aqui. Agora o que eu quero falar é da questão da timidez, por esse medo do julgamento extremo. Se você tem muito medo do julgamento desse homem, significa que talvez você tenha um medo de homem, né, Deusa? Uma questão, às vezes, de colocar o homem no pedestal, nossa, o que será que os homens pensam, o que eles acham das mulheres e, consequentemente, talvez tenha uma baixa autoestima, não acredite na sua capacidade de puxar boas conversas, de desenrolar conversas, de ser interessante. Então, é importante que você olhe para a sua autoestima, né, para entender se isso de fato está impactando e como está impactando. E também, ao mesmo tempo, tá? Você se coloque mais em situações onde você pode conversar e conhecer homens. E não tô falando só de encontros no primeiro momento se você for muito tímida, mas amigos, assim, sabe? Tenta entrar em alguns cursos, fazer algumas aulas, se colocar em ambientes masculinos para você conhecer homens. Porque quando você tá num lugar, por exemplo, né? Uma aula de Muay Thai, tem 50 homens ali, só você de mulher. E aí, no começo, isso é aquela coisa, mas depois você vai começando a conversar, fazer amizade com os meninos, eles vão conversando, contando várias coisas, você vai entendendo como funciona a cabeça masculina, a gente perde um pouco desse medo, né? Percebe que o homem é bem diferente da gente, mas existe uma mente humana por trás, a gente acaba ficando mais confortável naquela situação. Então isso pode te ajudar a não ficar tão tímida num primeiro encontro, porque é fato, se chegar lá e você tiver medo de falar, de opinar, de ficar meio recuada assim, isso não vai ser bom para você gerar uma conexão ali e de fato conhecer esse homem e poder mostrar o seu valor. Segunda coisa, se vestir de forma vulgar. A gente precisa tomar cuidado com isso aqui, porque a primeira impressão é a que fica. E o que acontece é que você vai para o primeiro encontro, você vai avaliar e você também vai ser avaliada. Da mesma forma como você vai avaliar esse homem, se ele chega lá de chinelo, bermuda com estampas verdes, camisa de jogo de futebol, boné e óculos. Qual que é a primeira? Aquele óculos escuro bem assim, né? Aquele relógio dourado, as correntes. Qual que é a primeira impressão que vai passar na sua cabeça? Independente de ele ser um homem de valor ou não, você não sabe ainda se ele é um homem de valor, mas já vai passar uma impressão ali de, sei lá, um cara maloqueiro talvez, ou que nos preocupa muito, nos preocupou minimamente em colocar uma calça, um tênis, né, pra ir te ver assim, desleixo, parece que ele não se esforçou, parece que você não significa absolutamente nada, que você não teve a mínima importância pra ele, sei lá, se arrumar um pouquinho melhor. Da mesma forma, quando a mulher ela se veste de forma muito vulgar. E o que eu quero dizer com vulgar? Expor muito o seu corpo, principalmente as partes mais sexuais, né? Saias muito curtas, muito justas, muito peito à mostra, muitos decotes,
Tudo isso é muito sensual, mas é uma sensualidade desmedida. Traz uma sensação de desespero, de apelação. Eu não tô falando que você é uma mulher desesperada ou que está apelando, mas essa primeira impressão que acaba ficando. E poxa, nós somos o conjunto do nosso conteúdo com a nossa embalagem, né? Então, principalmente num primeiro encontro onde esse cara não me conhece, não conhece os meus valores, é importante eu tomar cuidado com a forma que eu me apresento ali. Ele vai adorar que você esteja seminua, só pra te levar pra cama. Porque pra dar continuidade, te levar a sério realmente, vai ficar mais difícil. Terceira coisa que as mulheres femininas não fazem, se vestir de uma forma masculina. Vamos lá? Você está indo para um encontro com um homem que veste calça, camisa, tênis, né? Qual que é a melhor forma de você se destacar para esse cara? Para você já se apresentar numa embalagem ali que chame mais a atenção dele, que destoe das características masculinas dele. Uma aparência mais feminina, exalar feminilidade. Então, ir com um conjunto de elementos muito masculinos ou muito pesados, né? Um tênis pesado, um coturno, calça toda de preto, terninho, ou aqueles sapatos extremamente masculinos, né? O Oxford, mule, né? Esses sapatos que parecem muitos calçados masculinos mesmo, eles não te ajudam a se destacar. Da mesma forma como se o cara chegar pra você ali de maquiagem ou de uma roupa bem feminina, assim, rosinha com florzinha, sei lá, até uma florzinha no cabelo, você vai achar isso sensual e atraente nele? Não vai, né? Porque justamente não tem essa questão da polarização. E eu não tô dizendo que você não possa usar essas peças, mas no ambiente de trabalho, talvez, né, um pouco mais formal, isso se adequa melhor. Agora, para um primeiro encontro com um homem, não faz sentido, concorda? Quarto ponto, as mulheres femininas também não se vestem de forma desleixada. E aqui eu quero te chamar a atenção para um ponto específico. Os homens, eles não necessariamente eles conseguem perceber, assim, mínimos detalhes que fazem a mulher bonita e atraente, né? Então ele não vai chegar e falar, nossa, essa cor de esmalte com essa combinação do batom com o blush que você passou, esse iluminador e esse perfume com o cabelo, né, com babyliss. Ele não vai entender direito, mas ele vai achar o conjunto bonito, né? Quando o conjunto ele tá harmônico, ele tá bonito, ele tá bem cuidado, bem apresentado, ele percebe você. Quando a gente acaba indo com uma aparência um pouco mais desleixada, uma unha sem fazer, assim, né, de qualquer jeito, ou descascando. A gente acha que o cara não vai perceber a unha descascando, né? Vai. Uma roupa furada, uma manchinha em algum lugar, um cabelo, assim, tá sujo, né, com aquela raiz oleosa. O cara vai perceber, não lava o cabelo uma semana, mas ele não vai perceber. Ah, vai perceber sim. E isso já vai trazer uma péssima impressão. Então, cuidado com isso. Quinta coisa, exagero. É claro que é legal e importante a gente se cuidar e ir bem apresentada, de uma forma elegante, mas se eu vou com muita maquiagem, um perfume muito forte, um vestido muito chamativo, um salto muito alto, tudo isso é muito espalhafatoso e vai acabar chamando atenção para os elementos e não para você. Isso parece uma tentativa desesperada de chamar a atenção desse cara, né? É um elemento inconsciente. Por mais que você não esteja fazendo isso, é a sensação que dá. E vai ser essa primeira impressão que ele vai ficar. Então, o equilíbrio também acaba sendo melhor. Sexta coisa, né? As mulheres femininas atraentes e mais sábias, elas não escolhem qualquer lugar para um primeiro encontro. Porque o primeiro encontro com um cara que de repente coloquei isso no aplicativo, eu não sei, assim, eu acho que esse cara parece valer a pena, né? Mas será? Vou me arriscar indo para um jantar, né? Ou de repente indo pra casa do cara? Pelo amor de Deus, não, tá? Cuidado com lugares como casa do cara, não preciso nem falar, né? Pro primeiro encontro, assim, não deveria nem estar nessa lista de tão absurdo que é. Ou então ele ir pra sua casa, você que mora sozinha também, não tem cabimento. Mas cinema também não é legal, porque você não conhece o cara. Então vocês vão chegar lá, vocês não se conhecem, então vocês não vão conseguir se conhecer, aí tem que assistir o filme, não faz sentido. Shopping também não acho legal, é um lugar que as pessoas estão comprando e tem crianças e família e não recomendo também. Balada também, que é um lugar de curtição, de solteiros e de farra e de bebida. E que vocês também não vão conseguir se conhecer. O propósito do primeiro encontro é se conhecer um pouco melhor, né? E até mesmo sair para jantar. Porque o sair para jantar, ele já é uma coisa um pouco mais séria, digamos assim. Ele envolve geralmente contas mais caras. E às vezes ainda você não tem nem tanta intimidade para ficar, sei lá, 1, 2 horas olhando para a cara do cidadão ali num compromisso tão sério assim, né?
Parece um compromisso mais de namorado do que de duas pessoas que estão se conhecendo. Então, cuidado com esses lugares. Sétima coisa que as mulheres femininas, sábias e atraentes não fazem é transar no primeiro encontro. Não faz sentido isso. E beijar também não. Nossa, nem beijar? Você nem conheceu o cara ainda? Faz sentido eu beijar um cara que eu tô conhecendo? Pra que essa pressa toda? Pra que essa sede toda de ficar com um cara que, assim, acabei de ter um primeiro encontro com ele, trocar meia dúzia de palavras, entende? É isso que faz a gente viver nessa cultura de tudo pra ontem, de tudo mais rápido possível. Você reclama que as relações estão muito descartáveis e superficiais, mas você também não dá tempo para as relações se construírem e passarem pelas fases que elas deveriam passar até que as intimidades aconteçam. Então não é de bom tom a gente, se eu tenho uma intenção de ter um relacionamento, transar e beijar no primeiro encontro. Ai, vou estar super me reprimindo. Nossa, mas se você não consegue dar uma seguradinha ali, né, para deixar as coisas se desenrolarem um pouco mais nos seus instintos, realmente, meu amor, aí fica difícil, né? Não consigo controlar, é mais forte do que eu. Ou seja, você tá falando que os seus instintos, os seus desejos, eles são maiores e mais importantes do que as suas intenções e o seu sonho de vida. A minha intenção é conseguir um relacionamento com um homem de valor, um relacionamento bom. E aí, para eu conseguir manifestar essa intenção na minha vida, eu não consigo dominar os meus desejos instintivos, que é transar e beijar o cara no primeiro encontro. O desejo de curto prazo mata o sonho, a intenção de longo prazo, em quase todas as vezes. Então eu recomendo que você pense com carinho nisso. E a oitava coisa que mulheres femininas, atraentes e sábias não fazem é entrevista de emprego. Não tem nada mais chato na vida do que você chegar para esse cidadão e começar a fazer uma série de perguntas ali. Se bobear, você tira até uma nota ali no seu celular, né? De perguntas, quantos anos você tem, onde você mora, qual o seu sonho de vida, quais suas ambições. Pelo amor de Deus, não tem nada que tire mais o brilho, a dinâmica, a diversão de um primeiro encontro do que checklist de perguntas intermináveis aí.